Olá, boa noite. O Supremo reafirma que cota de ICMS de programas de benefício fiscal pode ter repasse a municípios adiado. A pedido da Procuradoria-Geral da República, STF autoriza a investigação contra o prefeito de Farroupilha, no Rio Grande do Sul, por incitação ao crime. Justiça holandesa condena Braskem a indenizar 9 vítimas do afundamento provocado pela extração de salgema em Maceió. Ex-governador do Distrito Federal, empresário Paulo Otávio, se torna réu por suposto envolvimento em esquema ilegal de locação de imóveis. O Tribunal de Justiça de São Paulo mantém condenação da mulher que incendiou uma agência bancária em São José do Rio Preto. E ainda, no Dia Nacional de Combate ao Tráfico de Pessoas, você vai ver que no Brasil, homens e pessoas negras são as maiores vítimas desse crime. O Jornal da Justiça desta terça-feira, 30 de julho, começa agora. O Supremo Tribunal Federal reafirmou que os estados podem adiar o repasse aos municípios da cota de ICMS de programas de benefício fiscal. A decisão do STF foi tomada no julgamento de um recurso apresentado pelo governo de Goiás. Amanda Mustafa tem os detalhes. O recurso questionava a decisão do Tribunal de Justiça de Goiás, que determinou ao Estado o repasse integral da cota de ICMS do município de Goiandira, referente aos programas Fomentar, como é chamado o Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do Estado, e Produzir, o Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás. Segundo a decisão, o repasse deveria ser feito sem a incidência de descontos, créditos ou adiamento. No entendimento do tribunal, as receitas tributárias são necessárias para garantir a autonomia financeira dos entes federados e o repasse delas aos municípios não deve se sujeitar aos planos estaduais de incentivo fiscal. O governo de Goiás recorreu ao STF. O relator da ação, ministro Flávio Dino, atendeu o pedido do Estado e reafirmou que é constitucional adiar o repasse aos municípios da cota de ICMS decorrente de programa de benefício fiscal. Para o ministro Flávio Dino, a decisão do Tribunal de Justiça de Goiás não está alinhada à jurisprudência do Supremo, que no tema 1172 da repercussão geral fixou a tese de que os programas que postergam o pagamento de ICMS, como o Fomentar e o Produzir, não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias, desde que seja repassada a parcela pertencente aos municípios quando o tributo ingressar efetivamente nos cofres públicos estaduais. O ministro destacou que, conforme decidido pelo TJ de Goiás, os valores já repassados pelo Estado ao município até o dia 9 de janeiro de 2023, data da publicação da ata do julgamento do mérito da repercussão geral, devem ser preservados. A pedido da Procuradoria-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal autorizou uma investigação contra um prefeito que sugeriu colocar o ministro Alexandre de Moraes numa guilhotina. Os detalhes com o repórter Pablo Lemos. O pronunciamento do prefeito de Farroupilha, no Rio Grande do Sul, foi durante uma transmissão ao vivo numa rede social na última quinta-feira. Fabiano Feltrin recebia a visita do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. A homenagem para ele eu vou mostrar qual é que é, Vitorino. É só botar ele aqui na guilhotina, ó. Tá aqui a homenagem para ele, ó. Boa! O vídeo motivou a Procuradoria-Geral da República a pedir a autorização do Supremo para investigar o caso. A petição foi incluída no inquérito que apura a prática de crimes contra o Estado Democrático de Direito, sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Ao acolher a solicitação da PGR, Moraes determinou que a Polícia Federal investigue e apresente um relatório à Suprema Corte em até 60 dias. O ministro enfatizou a necessidade de uma apuração rigorosa diante da gravidade da conduta do prefeito gaúcho. A Justiça Federal da Paraíba confirmou a condenação da primeira instância de uma mulher por injúria racial. Ela xingou outra mulher nas redes sociais, como mostra Regina Souza. Segundo a decisão do Tribunal de Justiça da Paraíba, a ré foi sentenciada por usar expressões racistas durante uma discussão nas redes sociais. Em sua defesa,
A acusada alegou que a mensagem ofensiva não foi escrita por ela, mas, segundo o relator do processo, a alegação de negativa de autoria sustentada pela acusada não merece prosperar, pois, como visto, não logrou êxito em comprovar que as outras pessoas possuíam acesso à sua conta no aplicativo. A ré foi condenada a 1 ano e 4 meses de prisão em regime aberto, mas a pena restritiva de liberdade foi substituída por outras medidas restritivas de direito. Ela ainda deve pagar 13 dias multa. O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro pediu uma indenização de R$100 mil de um pastor evangélico por racismo religioso. Ele é acusado de disseminar discursos discriminatórios contra religiões afro-brasileiras e seus seguidores. A Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Estado denunciou o pastor após ele publicar um vídeo na internet atacando o evento Águas de Axé, realizado anualmente em Mangaratiba. Segundo o Ministério Público, o pastor associou as religiões afro-brasileiras a infortúnio e degradação, caracterizando o discurso de ódio. O vídeo foi apagado do Instagram após repercussão negativa, mas o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, Jaime Mitropoulos, afirma que isso não exime o pastor do dever de indenizar. A Justiça Federal autorizou mais uma operação de combate à pedofilia na internet. Policiais foram autorizados a cumprir mandados em 12 estados. Anderson Arcoverde tem mais informações. A operação é resultado de investigações sobre usuários que atuam em ambiente cibernético específico para a compra de material de abuso sexual infanto-juvenil e divulgação desses arquivos para outros criminosos, inclusive fora do Brasil. 150 policiais federais foram autorizados a cumprir 39 mandados de busca e apreensão em 12 estados. Durante a operação foram realizadas 17 prisões em flagrante. Os investigados podem responder pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de material de abuso sexual infantil. As penas podem chegar a 4 anos de prisão. A seguir, avião com drogas é interceptado pela FAB no Amazonas. E ainda, a justiça holandesa condena a Braskem a indenizar 9 vítimas do afundamento provocado pela extração de salgema em Maceió. Voltamos já. Com a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal, 15 pessoas foram condenadas pela Justiça por promoverem a imigração ilegal para os Estados Unidos. Repórter Márcio Fontinelli. 15 pessoas que faziam parte de 3 grupos criminosos especializados em imigração ilegal para outros países, especialmente os Estados Unidos, foram condenadas pela Justiça. Na denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal, ficou comprovado que eles cobravam altos valores para auxiliar brasileiros, inclusive menores de idade, a ir para o exterior de forma ilegal. As penas variam de 10 a 20 anos de prisão, conforme as funções exercidas na organização criminosa. A Justiça condenou o Detran do Amazonas a indenizar um motorista que foi acusado de adulterar o chassi da moto dele. O colegiado da 4ª Turma da Justiça Federal do Amazonas reconheceu que o dono da moto comprovou não ter sido responsável pela adulteração do veículo, além de possuir um atestado de regularidade emitido pelo próprio Detran no momento da aquisição. Segundo a juíza Etelvina Lobo Braga, constata-se que o recorrente não deu causa à adulteração da placa e do chassi do veículo. Os eventuais dispêndios que a parte teve devem ser ressarcidos. Assim, o Detran foi condenado a indenizar o motorista em R$ 8 mil por danos morais e mais R$ 8.200 por danos materiais. Avião com drogas é interceptado pela FAB no Amazonas. Mantida a condenação da mulher que incendiou a agência bancária. E justiça holandesa condena a petroquímica Braskem. Vamos conferir. A
A justiça holandesa condenou a petroquímica Braskem a indenizar 9 vítimas do afundamento provocado pela extração de sal-gema em Maceió, Alagoas. A decisão não estabeleceu um valor específico a ser pago, determinando que as partes cheguem a um acordo. As vítimas alegam que a Braskem e suas subsidiárias nos Países Baixos se beneficiaram dos lucros das atividades de mineração no Brasil. Desde 2019, mais de 60 mil pessoas tiveram que ser removidas de 5 bairros na capital alagoana devido ao afundamento do solo decorrente da mineração de sal-gema, utilizado na produção de produtos como soda cáustica, sabão e pasta de dente. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão que condenou uma mulher por incendiar uma agência bancária. Segundo os autos, a ré ficou contrariada por não conseguir fazer uma operação no banco e ateou fogo no estabelecimento. O incêndio causou a perda de 6 caixas eletrônicos, além de danos à fiação do prédio. A ação ficou registrada em imagens do circuito de monitoramento interno da agência e a mulher confessou o crime, alegando estar embriagada. A pena foi fixada em 4 anos de reclusão em regime inicial semiaberto. A Polícia Federal interceptou um avião em território brasileiro que estava sendo utilizado para transporte de drogas. O avião suspeito, um monomotor modelo Cessna 172N, pousou em área de selva numa pista clandestina. Os integrantes do avião, após o pouso, atearam fogo na aeronave e fugiram na mata. Quando foi localizado, o avião já estava todo queimado e com sacos de cocaína. O material apreendido foi encaminhado à Superintendência Regional da Polícia Federal no Amazonas. Quem trabalha recolhendo lixo está sujeito a alguns riscos, como, por exemplo, de se ferir e até de se contaminar. E é exatamente por isso que a lei prevê o pagamento de adicional de insalubridade a profissionais que exercem essa atividade em percentuais que dependem do grau de exposição. O motorista de caminhão de coleta de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, teve o pedido para aumentar o valor do adicional negado pela primeira turma do TST. O colegiado entendeu que as provas periciais apresentadas no processo não comprovavam que ele era exposto a agentes biológicos em nível máximo. Repórter Larissa de Paula. O motorista de caminhão de lixo trabalhava na Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul, a Codeca, desde 2010. Na ação, ele contou que recebia o adicional de insalubridade de 10%. Ele pretendia obter o reconhecimento de direito ao valor máximo de 40%, com justificativa de ter sido exposto a agentes biológicos nocivos à saúde. Mesmo sendo condutor do veículo, o empregado disse que sofria riscos de contaminação ao entrar no aterro sanitário e ao ter contato com os coletores. Com base em laudo pericial apresentado no processo, o juízo de primeiro grau julgou o pedido improcedente. A decisão foi modificada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul. Para o TRT, apesar de não haver manuseio direto de material, a atividade submetia o motorista aos agentes de risco. O regional condenou a Codeca ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo. O valor foi calculado sobre o salário mínimo, com reflexos no terço das férias, 13º salário e FGTS, em parcelas vencidas e a vencer. Da decisão, a empresa recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso de revista na primeira turma, ministro Amaury Rodrigues, destacou que, conforme a norma regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho e Emprego, a insalubridade em grau máximo está ligada ao contato permanente com lixo urbano, tanto na coleta quanto na industrialização. Mas, de acordo com o laudo pericial, a função exercida pelo empregado não se enquadrava nesses requisitos. Ainda de acordo com o relator, a jurisprudência do TST prevê que o motorista de caminhão de lixo só tem direito ao excedente se a perícia constatar que a atividade é insalubre, o que não foi comprovado. Por unanimidade, a primeira turma do TST negou o pagamento do adicional em grau máximo ao empregado. Você já ouviu falar em cláusula del credere? A repórter Jéssica Castro explica uma decisão da 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça envolvendo esse tema. Vamos ver.
De acordo com o processo, uma empresa ajuizou a ação invocando a cláusula Deo Credere prevista no contrato para que outra sociedade empresária fosse condenada a pagar produtos que vendeu, já que os cheques dados pelos compradores não tinham fundos. A cláusula Deo Credere impõe ao colaborador a responsabilidade pela solvência da pessoa com quem contratar em nome do fornecedor, tornando-o solidariamente responsável. No caso, após a empresa ajuizar a ação, o juízo de primeiro grau negou o pedido de ressarcimento dos cheques devolvidos, por entender que o contrato era típico, sendo vedada a inclusão da cláusula. Em segunda instância, o Tribunal de Justiça de São Paulo também reconheceu a tipicidade do contrato, que considerou ser de distribuição por aproximação e negou o provimento à apelação. Ao STJ, a autora da ação sustentou que o contrato seria atípico e, por isso, não se submeteria à disciplina do contrato de agência nem à do contrato de distribuição por aproximação. Alegou também que, ainda que se considere o contrato como de agência ou de distribuição, o Código Civil prevê a pactuação da cláusula Deo Credere. O relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, destacou que rever a decisão de segundo grau exigiria o reexame dos termos do contrato, o que é impedido pelas súmulas 5 e 7 do STJ. A quarta turma seguiu o entendimento do relator e, ao negar provimento ao recurso, considerou ainda que a legislação veda a inclusão de cláusula que torne o fornecedor responsável solidário pela solvência no contrato de representação comercial. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo Soares da Fonseca, participou do encerramento do segundo encontro multidisciplinar da Escola Superior da Advocacia Pública de Mato Grosso. Reportagem de Laura Meireles. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo Soares da Fonseca, apresentou um painel que abordou a resolução consensual de conflitos na administração pública. O modelo do sistema de justiça é um modelo multiportas. Não existe só a porta de entrada do Poder Judiciário. Nós podemos construir a negociação, a mediação, a conciliação, a justiça penal negociada, a justiça administrativa consensual, e isso é uma realidade. O juiz auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Eduardo Calmon, também foi um dos painelistas do evento. Ele falou sobre o protesto como meio alternativo de cobrança dos executivos fiscais. A importância desses títulos serem levados a protesto justamente como um meio de cobrança, uma forma de evitar uma maior judicialização, trazendo uma mitigação dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, como inclusive condições preparatórias para o juizamento de ação. A execução fiscal, por um tempo, foi o único meio de execução, de cobrança dos créditos da Fazenda Pública. E depois de um tempo, depois de uma evolução, a gente pôde constatar que o protesto é uma forma muito, muito eficaz de receber esses créditos públicos. No próximo bloco, o assunto é tráfico de pessoas. Hoje é o Dia Nacional de Combate a esse crime. Você vai ver que aqui no Brasil, homens e pessoas negras são as maiores vítimas. A gente volta em instantes. Hoje, 30 de julho, é Dia Nacional de Combate ao Tráfico de Pessoas. No Brasil, a maioria das vítimas são homens e pessoas negras. A informação do relatório nacional lançado hoje pelo Ministério da Justiça. O levantamento leva em consideração dados de 2021 a 2023. Reportagem Evne Araújo. O relatório aponta que o abuso da mão de obra humana é a principal finalidade do tráfico de pessoas no Brasil. Trabalho análogo ao de escravo, exploração sexual, adoção ilegal, servidão por dívida e remoção de órgãos estão no topo dessa lista. De 2021 a 2023, 8.415 pessoas foram resgatadas em condições análogas à escravidão. Destas, 80% eram negras e 84% do sexo masculino. Alguns métodos usados pelos traficantes para atrair pessoas de todas as idades e nacionalidades são as falsas oportunidades de trabalho, golpes amorosos e promessas de ganhos expressivos em moeda estrangeira. O criminoso se aproxima das pessoas, conquista a confiança paulatinamente e, em determinado momento, faz uma oferta irrecusável. É aquela oferta de um emprego de ótima qualidade,
com uma remuneração muito maior do que esta pessoa poderia imaginar. Há também a possibilidade de oferta de uma vida no exterior, uma vida glamourosa em outro país, em outra cultura, e com uma vantagem adicional, a possibilidade de, dentro deste conjunto de benefícios, poder contribuir para a melhoria de vida dos seus familiares. A Organização das Nações Unidas estima que haja cerca de 2,5 milhões de vítimas de tráfico humano em todo o mundo. Segundo a ONU, o crime movimenta anualmente 32 bilhões de dólares. Desse valor, 85% vem da exploração sexual, a terceira atividade legal mais lucrativa do mundo. A Divisão de Repressão ao Tráfico de Pessoas da Polícia Federal abriu este ano 42 inquéritos para apurar denúncias. Em 2024, 26 pessoas foram resgatadas em 8 operações policiais. A maior parte seria traficada exatamente para fins de exploração sexual. Os casos chegam à PF por meio das próprias vítimas ou dos familiares delas. Quando a vítima, a gente consegue entrar em contato com a vítima, ela passa informação de local, informação de como, principalmente como ela foi aliciada, né, para a gente conseguir chegar nessa pessoa, né, para que ela seja punida pelo que ela já fez e que ela evite que outras pessoas também sejam vítimas, né? Roraima, no norte do país, faz fronteira com a Guiana e a Venezuela. Um levantamento inédito da Universidade Federal do Estado aponta que as mulheres migrantes são as principais vítimas de tráfico humano na região. Elas representam 41% dos registros. No total, o estudo identificou 309 casos desde 2022. Desses, 194 eram de mulheres, sendo 129 migrantes. A situação é bastante grave. Há uma estreita relação entre o crescimento das migrações e o aumento do tráfico de pessoas, o aumento do trabalho, da exploração do trabalho análogo ao escravo, de uma grande maioria de pessoas em situação de migração, de vulnerabilidade social. Há 5 anos, o Ministério Público do Trabalho faz a campanha Liberdade no Ar para conscientizar passageiros de aeroportos sobre os riscos de promessas tentadoras de trabalho em outras cidades ou até mesmo em outros países. Em 2024, os telões dos portões de embarque exibem animações com histórias reais de casos apurados pelo MPT. Uma iniciativa exitosa que tem acesso de diversos países e com uma ampla participação e já está na sua 5ª edição. Nós convidamos todos vocês a se conscientizar, treinar o olhar para que a gente possa evoluir como sociedade e ajudar a combater o tráfico de pessoas para fins de trabalho escravo. Ainda sobre o tráfico de pessoas, você vai acompanhar agora uma reportagem especial com decisões do Superior Tribunal de Justiça que reforçam a proteção às vítimas. Reportagem de Bruno Silveira. Em 2016, o país ganhou a primeira legislação sobre o tráfico de pessoas. O movimento em defesa à dignidade da pessoa humana começou de forma global com o Protocolo de Palermo, em vigor desde 2003. O Brasil ratificou o protocolo em 2004. É um crime considerado complexo porque ele exige três fases, né? A primeira fase é esse agenciamento, justamente com a utilização de fraude, de falsas promessas, coação, grave ameaça. E aí, o fim, que é a exploração desse trabalhador, a condição análoga de escravo ou até a exploração sexual. Mas o registro de casos de tráfico de pessoas ainda encontra desafios para montar um panorama real da dimensão do crime no país. É muito comum a gente ouvir relatos de parceiros da sociedade civil de que as vítimas não querem mais falar dessa história, não querem reviver aquele sofrimento, preferem apagar aquilo e seguir em frente. O ordenamento jurídico brasileiro foi avançando ao lado da legislação. Desde 2018, por exemplo, o tráfico de pessoas foi inserido no processo judicial eletrônico pelo CNJ. Com a inclusão desses casos, é possível padronizar terminologia de classes, assuntos, movimentação e documentos, deixando mais célere a tramitação dos casos.
E aqui no STJ, decisões de ministros e colegiados reforçam a proteção e a defesa, a dignidade de vítimas. No recurso ordinário em habeas corpus, julgamento de trabalho análogo à escravidão, os réus pediram para o STJ trancar a ação, mas tiveram o pedido negado pelos ministros da 6ª turma. Em 11 tópicos diferentes, os ministros consideraram que os denunciados aliciavam trabalhadores venezuelanos que foram submetidos a condições análogas à escravidão, com descontos salariais como com despesas básicas. Em outro julgamento envolvendo exploração sexual, um homem preso por participação no tráfico internacional de pessoas interpôs recurso ordinário ao STJ para revogar prisão preventiva. A 5ª turma negou-lhe provimento, pontuando que a ordem prisional evidenciou que o acusado de exploração sexual de crianças e adolescentes demonstrava periculosidade concreta. Com isso, a necessidade da prisão cautelar. O problema está na base. O ideal seria inscrição dessas pessoas no CadÚnico, maior assistência a essas pessoas, aumento da escolarização, aumento da empregabilidade. Tudo isso são fatores sociais e econômicos que precisamos enfrentar. E assim, fica um sentimento de ter um desprezo da vida, sabe? Pelas condições, por tudo que nós vivemos lá dentro. Mas um sentimento bom porque eu fui resgatado por uma equipe boa. Vou morrer, esse sentimento vai comigo. Como vimos, o tráfico de pessoas envolve diversos fins de exploração, entre elas a exploração laboral. O TRT5 da Bahia aderiu à campanha Coração Azul, voltada para divulgar e combater a prática. Acompanhe na reportagem de Carolina Vasco. A vida do Luiz sofreu um baque após a proposta de emprego que parecia uma solução. Sair da Bahia e ganhar R$4.000 em 60 dias de colheita de uva para vinícolas de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. O caso envolveu 210 trabalhadores e acabou se revelando um trabalho análogo ao escravo. Saímos às 5h30 e aí almoçávamos a meio-dia com a comida já requentada, comida azeda, porque a gente não tinha local específico para poder armazenar a alimentação, eles já iam com a gente, os marmitex, né? E a gente sempre trabalhava o dia inteiro, era a carga abusiva de trabalho, porque começávamos ao trabalho às 6 da manhã e sempre quando chegávamos no alojamento era 10, 11 horas, às vezes meia-noite. Eles usavam arma de choque, usavam arma de fogo, entre outros artefatos para poder nos coagir e nos oprimir. O que ele vivenciou neste trabalho está inserido em um conceito mais amplo: o tráfico de pessoas. Uma característica é que a pessoa fica com a mobilidade reduzida, sem liberdade para sair da situação, que pode ser para fins de servidão, exploração sexual, adoção ilegal, remoção de órgãos e tecidos ou também a exploração laboral, como aconteceu com o Luiz. O TRT da Bahia está participando da campanha Coração Azul, iniciativa da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos da Bahia, que visa dar visibilidade no combate ao tráfico de pessoas. Esse mês nós estamos com nossos prédios iluminados de azul. Fizemos uma divulgação do trabalho da questão do tráfico de pessoas, porque o que se relaciona muito o tráfico de pessoas na mídia, de uma maneira geral, é mais para exploração sexual. É o que se fala quando se fala em pessoas que são tiradas dos seus locais de origem com falsas promessas, com promessas de bons empregos, de uma vida melhor, mas o tráfico de pessoas vai muito além disso, né? Está realmente muito relacionado ao trabalho análogo à condição de escravo. Aqui na Bahia registra-se números enormes, principalmente quando a gente olha para os municípios do interior da Bahia. Então tem um número muito grande de trabalhadores que são traficados para esses fins, tanto no sul como no sudeste do Brasil, para o café, para a uva, para o sisal. Em 2024, até o momento, 76 baianos foram resgatados do trabalho escravo e 2 pessoas estavam em situação de exploração sexual. E o DET
coordena as ações do Núcleo de Erradicação do Tráfico de Pessoas, vinculado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado da Bahia. Além da prevenção e estímulo à denúncia, o núcleo atua no pós-resgate. Então, depois que esses trabalhadores são resgatados, como que a gente pode ajudar e acompanhar na perspectiva da assistência social, da saúde, e aí eu friso, na saúde mental, porque essas pessoas chegam com processos psíquicos muito abalados, então a gente precisa dar esse acompanhamento. No próximo bloco, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal condena o hacker Walter Delgatti Neto por calúnia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. E o ex-governador do DF, empresário Paulo Otávio, vira réu por suposto esquema ilegal de locação de imóveis. Os detalhes já já. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou o hacker Walter Delgatti Neto por calúnia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão é da Terceira Vara Criminal de Brasília. As informações com Flávia Alvarenga. O juiz Omar Dantas Lima condenou o programador Walter Delgatti Neto a 10 meses e 20 dias de prisão por calúnia. Durante a CPI mista do 8 de janeiro no Congresso Nacional, ele disse que o ex-presidente grampeou o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A defesa de Jair Bolsonaro recorreu à justiça, alegou que Walter mentiu durante o depoimento aos parlamentares no ano passado. Ainda cabe recurso. Walter Delgatti Neto está preso desde o ano passado. Ele invadiu o sistema dos computadores do Conselho Nacional de Justiça e inseriu documentos falsos, processo que tramita no STF. Walter também ficou conhecido por invadir celulares de membros do Ministério Público e de ex-ministro. Ele já foi condenado nesse caso. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tornou réus o ex-vice-governador Paulo Otávio e mais 11 pessoas por um suposto esquema ilegal de locação de um prédio para a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. O prédio pertence ao Paulo Otávio. Quem conta os detalhes é a repórter Viviane Novaes. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal aceitou a denúncia do Ministério Público. De acordo com o MP, a alta cúpula e o segundo escalão da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária fraudaram o contrato de aluguel de um prédio que pertence a Paulo Otávio. O imóvel, segundo a denúncia, era inadequado e perigoso para o funcionamento de setores importantes da SEAP. O ex-vice-governador seria o responsável pela tomada de decisões mais importantes da secretaria. O esquema contaria com a participação de mais 11 pessoas, entre elas 2 ex-secretários de administração penitenciária. Os réus vão responder por 7 crimes: fraude à licitação, peculato, corrupção passiva e ativa, tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Em nota, a assessoria de Paulo Otávio considerou a denúncia descabida, rasa e infundada. Afirma também que a empresa venceu o chamamento público que contemplou a apresentação de propostas de dezenas de interessados. A Justiça negou um pedido de indenização da deputada federal Júlia Zanata contra o jornalista Guga Noblat, que a chamou de Barbie fascista em uma publicação numa rede social. Repórter Pablo Lemos. A Justiça de Santa Catarina apontou que, embora as publicações do jornalista Guga Noblat possuam uma severa crítica à deputada federal Júlia Zanata, elas não extrapolam o limite da liberdade de expressão. A parlamentar pedia indenização de R$20 mil por danos morais devido a uma publicação a qual o jornalista se referia a ela como Barbie fascista. A parlamentar também exigia que a publicação fosse apagada e pedia direito de resposta ou retratação pública do jornalista. Na postagem em questão, a deputada aparece segurando uma arma carabina e vestindo uma camiseta que traz como estampa uma mão com 4 dedos perfurada por tiros, em associação ao presidente Lula. Na decisão, o juiz também aponta que não é possível encontrar relação entre as ameaças que a parlamentar afirma ter recebido e as postagens de Noblat.
A Justiça do Paraná exonerou o assessor jurídico Jean Fábio Pereira, suspeito de envolvimento em um suposto esquema de venda de sentenças no tribunal. Jean Fábio ocupava um cargo comissionado e foi exonerado pelo desembargador Tito Campos de Paula, com quem trabalhava na 17ª Câmara Civil. O desembargador informou que não tem qualquer ligação com o caso. O Conselho Nacional de Justiça abriu a apuração e determinou que o próprio tribunal investigue o suposto esquema de venda de sentenças. A Justiça Paulista condenou uma clínica a indenizar uma fisioterapeuta que era contratada como sócia da empresa, mas não participava da gestão e nem recebia lucros. Na decisão, o TRT considerou que houve fraude na forma de contratação. Repórter Amanda Mustafa. A fisioterapeuta trabalhava na empresa desde 2005 e requereu na Justiça o reconhecimento do vínculo de emprego, rescisão indireta do contrato de trabalho, pagamento de verbas rescisórias e adicional de insalubridade por atuar em ambiente hospitalar com risco biológico. A Justiça reconheceu a existência de vínculo de emprego, porque apesar do contrato entre a fisioterapeuta e a clínica indicar que ela era sócia, a mulher tinha rotina de trabalho fixa, com regimes de plantões regulares na UTI de um hospital e remuneração baseada nessa jornada de trabalho, sem participação nos lucros da empresa. De acordo com a decisão do TRT da 2ª Região de São Paulo, foi comprovado no processo que a empresa não possuía outros empregados e que era composta exclusivamente por 60 sócios, o que caracteriza a fraude na contratação. A clínica foi condenada ao pagamento de verbas trabalhistas. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região confirmou que militar reformado por incapacidade pode matricular dependentes em colégio militar. Mais informações com Fátima Uchoa. A União alegou que o regulamento dos colégios militares determina que o sistema de matrículas sem concurso público é destinado a atender dependentes de militares de carreira do Exército em condições diferentes daquela do militar reformado por incapacidade, que não se enquadraria nas regras. No entanto, a primeira turma do TRF1 manteve a decisão que assegurou à filha de um militar reformado por incapacidade o direito de ser matriculada no Colégio Militar de Brasília. Segundo o relator desembargador federal Rafael Paulo, o TRF1 entende, com base nos princípios da razoabilidade e da isonomia, que não há justificativa à discriminação quanto ao ingresso de dependentes de militares alicerçada apenas no fundamento da reforma militar, seja por invalidez ou por incapacidade. A seguir, o programa Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça de Rondônia promove ações em comunidades de difícil acesso do Estado. E ainda, TJ de Minas Gerais celebra os resultados de uma parceria que oferece cursos profissionalizantes a jovens em situação de vulnerabilidade. Voltamos já. O assunto agora é o programa Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça de Rondônia, que leva cidadania às comunidades de difícil acesso, como a aldeia de Barranquilha, em Guajará-Mirim. Acompanhe na reportagem de Cíntia Nascimento. Andiara Oronal procurou a Justiça Rápida Itinerante Fluvial para a retificação do registro do filho Andriel, de 4 meses. Eu veio por motivo para ajeitar o nome do meu filho, para colocar Andriel Belino Oronal Cauroen. O documento é entregue, logo em seguida já aproveita para fazer uma consulta médica. Sai do barco com a medicação e a certidão nas mãos. Enquanto ela é atendida, vários membros da família também chegam ao barco Hospital Walter Bartolo para obter serviços tanto do Judiciário quanto da Saúde. Graças à parceria do Estado com o Tribunal de Justiça, a missão proporciona a 6 comunidades ao longo dos rios Mamoré e Guaporé atendimento médico, odontológico, farmacêutico, jurídico e de cidadania. Barranquilha é uma comunidade pequena com cerca de 10 famílias. Todos têm um grau de parentesco. A maioria é da etnia Oronal. Os que são de outra etnia é porque vieram, se casaram com alguém da comunidade e se tornaram parte dessa grande família. O laço forte é uma característica dessa comunidade que vive uma vida tranquila,
distante dos grandes centros. É muito bom aqui morar, aqui na aldeia. É uma vida tranquila? É, vida boa. E deixa casa aberta, tranquilo, não tem mexe, só família, né? Na foz do Rio Negro Sotério, o barco é obrigado a atracar. O nível da água está baixo para esse tipo de embarcação. A equipe do Judiciário e da Saúde segue então de lancha para fazer um chamado às comunidades. O cenário exuberante evidencia o tesouro natural de mais de 500 indígenas, a maioria de crianças. O magistrado conversa com as lideranças de cada aldeia, Bom Jesus, São João e Sotério, a maior delas. O acesso à internet é muito reduzido. Então, como nós não estávamos conseguindo contato, seja via telefone, seja internet, foi fundamental a nossa presença física no local para atendermos, tanto no caráter de triagem, quanto as questões de demandas mais urgentes. De volta ao barco hospital, logo começam a chegar os interessados nos serviços. Ao longo de 2 dias, vários casos são atendidos. O mais emblemático é o dessa família, na embarcação cheia de redes. Aldair quer corrigir sua certidão de nascimento e dos 3 filhos que estão com o sobrenome do pai errado. A filha Luísa ainda recebe o nome indígena. Depois de tudo corrigido, faz a conversão da união de 7 anos com Gisele em casamento. E ainda acompanha o casamento da mãe com o padrasto. Porque quero só para colocar sobrenome, né, para fazer casamento, carcelando casamento. Por isso estou precisando da justiça aí. Uma parceria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais rende bons frutos. Ao lado da Asprom, Associação Profissionalizante do Menor de Belo Horizonte, jovens em vulnerabilidade social ganham oportunidade de crescimento. Cid Marcos tem as informações. Matheus Felipe Vieira é um jovem aprendiz do tribunal na comarca de Santa Luzia. A gente tem conseguido executar alguns tipos de tarefa, auxiliando, né, os nossos gestores ali e podendo ajudar em várias tarefas, né, de acordo com, né, atinentes à nossa função. Matheus é da Asprom, uma entidade sem fins lucrativos fundada em 1975. Atende preferencialmente jovens em situação de vulnerabilidade social de 15 a 24 anos. Na associação, eles fazem cursos de capacitação profissional e são encaminhados para o primeiro emprego. Quando a gente adquire um emprego, isso nos ajuda a ter responsabilidade, disciplina, ordem, né, com todos os outros fatores da nossa vida, não somente, né, no nosso trabalho, nos nossos estudos, ajuda em diversas áreas. A Asprom é reconhecida pelo Ministério de Desenvolvimento Social e pelos Conselhos Estadual e Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Hoje, a Asprom, com 48 anos de funcionamento, tem a alegria de dizer que já passaram na Asprom mais de 135 mil adolescentes. A Asprom nunca recebeu um centavo de verba pública. São os parceiros, os órgãos públicos, empresas privadas que sustentam esse projeto. É um projeto, se eu não digo completo, é quase completo, porque ele vai para a área de aprendizagem, propriamente dita, cultura, educação, informação. Tem adolescente nosso lá dentro da Asprom construindo robô. Um exemplo é o Rafael, ex-Asprom, hoje jornalista formado, trabalhando em TV. Era um menino, estava aprendendo tudo que eu aprendi na minha vida profissional e pessoal foi Asprom. Fiquei durante 2 anos no Tribunal de Justiça, lembro como se fosse hoje, aqui na Rua Goiás. Eu tinha muito sonho. Uma frase que eu sempre carrego comigo desde essa época é: pequeno que eu sou, trago aqui um monte de sonhos gigantes. E esses sonhos aconteceram, estão acontecendo ainda. E foi lá o primeiro passo para vários que irão acontecer na minha vida ainda. Para ser atendido pela Asprom, é preciso ter mais de 15 anos de idade e estar matriculado em alguma escola, de preferência a partir do 7º ano. O cadastro pode ser feito pelo site asprom.org.br. Todo ano, como incentivo, a Asprom premia jovens aprendizes que se destacaram nos estudos e na formação profissional. Recentemente, 30 adolescentes foram premiados. 12 estão no TJMG. É um estímulo para todos que estão aqui seguir em frente. E que só através da educação é que a gente vai conseguir almejar, conseguir alcançar os nossos propósitos de vida.
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso doou 7 toneladas de papéis para a Associação de Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis. A iniciativa contribui para o meio ambiente e gera renda para muitas famílias. A reportagem é de Dalila Rodrigues. Uma a uma, as caixas saíram do Arquivo Central do Poder Judiciário com destino certo, a reciclagem. Foram recolhidas 7 toneladas de papéis do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e outras comarcas no estado. Todo esse material já veio da comarca com a sua tabela de temporalidade, né? É aplicada, né, com as suas publicações dos editais, né, de eliminação, de ciência, tudo conforme, né, estabelecido pela norma do PRONAME, né, que é o Programa Nacional, né, de Gestão Documental. Esses materiais foram encaminhados para a Associação de Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis de Mato Grosso Sustentável, a ASMATS, uma parceria que já dura 5 anos. Esse aí ajuda nós muito, nós pagamos contador, nós pagamos gente para trabalhar no barracão, comprou alimentação. É uma parceria que nós temos desde 2019 e a gente pretende continuar. Em 2023, foram mais de 15 toneladas recolhidas do Poder Judiciário. Essa iniciativa tem o objetivo de garantir impacto positivo ao meio ambiente ao destinar corretamente os papéis descartados pela instituição. Olhando assim, muita gente não entende a importância da reciclagem de papel. Mas veja só, ela possibilita a economia de energia, evita a derrubada de árvores e ainda gera empregos, além de diferentes outras soluções para o meio ambiente e para a sociedade. Todos que trabalham ali dentro, definitivo, tem que tirar o sustento, tem que tirar toda a despesa, é dali de dentro. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Continue com a nossa programação. Uma boa noite. Até amanhã.